Economista com MBA em marketing, ele lidera uma das maiores redes de restaurantes do país. Se isso não bastasse, também comanda a entidade que representa e defende os interesses do setor de franquia. Vamos falar agora com Tom Moreira Leite, presidente da Associação Brasileira de Franchise e também do Grupo Trigo. Oi, Tom. Bem-vindo ao Show Business. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já começo com uma curiosidade. Com a digitalização, com o sistema online, compras, e-commerce, por que alguém vai querer ter uma franquia? Maravilha, Sônia. Primeiro, obrigado pelo convite para estar com você nesse dia. É um prazer enorme poder falar dos nossos negócios e falar do franchise em especial. Sobre o tema de digitalização e o tema de e-commerce, eu vou me permitir voltar um pouco no tempo, voltar ali para março de 2020, em que eu diria que a maior parte dos empresários que atuam no setor de franquias, em especial em segmentos como o meu e outros como moda e outros participantes do sistema, nos vimos obrigados a abraçar os processos de digitalização, de transformação digital, por um tema contextual, né? Por um tema de saúde pública seríssimo. E o que deriva desse momento é que as empresas elas saem desse momento pós-pandemia com novas competências adquiridas e com novos ativos investidos. E aqui eu vou me referir especificamente aos ativos tecnológicos. Então, do ponto de vista da capacidade das empresas de atenderem esse novo hábito, que é também acelerado sob a perspectiva do consumidor durante o período da pandemia e que permanece até os dias de hoje, nós temos as habilidades já estabelecidas e o que a gente observa nesse momento é que você tem uma somatória de canais transacionais que, inclusive, tem impactado positivamente o desempenho do meu segmento, do segmento de restaurantes, mas impacta positivamente a indústria de franquias, porque, na prática, é sempre sobre o consumidor. E é sobre a empresa ter um entendimento de que você tem que estar disponível para atender esse consumidor aonde ele estiver. Então, vou trazer alguns números para ficar um pouco mais evidente o que eu estou explicando. Vou falar um pouquinho de Grupo Trigo, que é a nossa empresa. Nós temos, hoje já são mais de 640 restaurantes espalhados no Brasil inteiro, e a marca mais reconhecida é o Spoleto. O Spoleto tem 353 unidades. Em 2019, 8% das nossas vendas vinham através do canal delivery. Obviamente que em um dado momento, nesse período mais agudo da pandemia, esse número chega a 100%, porque nós nos vimos impedidos de operar no atendimento físico, né, no atendimento que nós chamamos de balcão. Em 2024, nós abrimos o ano com aproximadamente 22% do nosso faturamento em Spoleto, vindo através do canal delivery. E isso nos obrigou, Sônia, como eu comentei, a não só desenvolver soluções tecnológicas, como plataformas de e-commerce proprietárias, como plataformas transacionais dentro de WhatsApp, por exemplo, como também nos obrigou a repensar o fluxo operacional dentro dos estabelecimentos. E é fácil compreender o porquê. Imagina... Vamos pegar o caso da Spoleto. Tá bom. Tá? Eu estou interessada em abrir uma franquia de restaurante, né? Olha, eu falo assim, bom, Spoleto, legal. O que você me oferece de estrutura, de vantagem, que eu não vá querer uma franchising de um restaurante, enfim, algum delivery, que não tem uma loja física? Tá. Essa também
uma boa pergunta, mas nesse momento em que você tem negócios que são 100% digitais e você tem negócios como os nossos, em que você tem lojas físicas e lojas que operam no ambiente digital, o tema marca, construção de marca, passa a ser um tema importante de diferenciação, porque é difícil, Sônia, você construir, e agora eu vou ter que fechar o foco. Quantas marcas vocês têm? Eu tenho seis marcas, vamos chamar, com presença nacional e algumas marcas com presenças regionais muito fortes, mas eu tenho um portfólio de marcas, de 15 marcas, e que vai na direção da sua primeira pergunta, que só existem no ambiente digital. E aí eu posso explicar um pouquinho como é que isso funciona. O que você me ofereceria num ambiente digital, por exemplo? Então, imagina você... Tem algum nome que tem Então, um recall maior? Essa é uma excelente pergunta, mas nós temos uma marca que nós adquirimos no final de 2021. Nós compramos um grupo no final de 2021, uma holding de São Paulo, chamada Trend Foods. A Trend Foods Trend Foods. Eles eram os antigos donos de China Box e Gendai. E com essa aquisição, eles tinham desenvolvido uma iniciativa muito bem executada, que era o seguinte, e eu vou responder a tua pergunta. Eles desenvolveram um conjunto de marcas que existiam somente nos ambientes digitais, somente nos marketplaces, e que para o franqueado você não tinha a necessidade de realizar um grande investimento incremental, porque os investimentos nos ativos físicos, o investimento nos equipamentos, na cozinha, já existiam, já haviam sido realizados. Era um tema de você construir um cardápio específico, obviamente os processos que isso exigem para você produzir aqueles produtos, e você publicar essa marca no marketplace. E eu vou falar de Gendai. Gendai é uma rede de culinária japonesa rápida, muito tradicional em São Paulo, em especial em praças de alimentação. Mas é conhecida, né? É conhecido. Então, o Gendai, ele existe do ponto de vista físico de uma maneira mais forte em São Paulo. Tá? Hoje são 64 unidades de Gendai espalhadas no Brasil, a maior parte em São Paulo. Só que você consegue consumir Gendai dentro de China Box no Nordeste brasileiro. Então, eventualmente, você está em Recife, você não tem um restaurante Gendai, ele não está presente na praça, mas de dentro de uma cozinha China Box sai Gendai. E esse Gendai só existe no ambiente digital. E esse faturamento, Sônia, ele é totalmente incremental para esses franqueados de China Box, sem a necessidade do que eu comentei de realizar novos investimentos em ativos fixos. Entendi. E aí, trazendo um pouquinho de número, esse conjunto de marcas digitais, dentro de China Box, por exemplo, chega a representar 20% do faturamento da rede. Então, no final, o franchising tem essa característica de se adaptar e de conseguir trazer soluções rápidas puxadas pelo consumidor. Aliás, esse é um bom ponto. Me diz uma coisa, que marcas hoje vocês olham para comprar? É uma marca que já tenha nome ou vocês têm também, startups de restaurantes? Excelente. Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Primeiro, indo direto ao ponto, nós realizamos uma aquisição recente, em 2021. Então, do ponto de vista de foco estratégico, nesse momento, o nosso foco ainda está voltado a todos os processos. O que vocês compraram em 21? China Box e Gendai. Tá. Então, o nosso grande foco está nos processos de integração, que obviamente já percorremos 2 anos dessa jornada, então, muito das integrações iniciais já foram realizadas, mas ainda tem processos de integração e de trazer toda uma gama de ferramentas, de processos que existem, por exemplo, em Spoleto, para dentro dessas redes. Então, do ponto de vista estratégico, nós não estamos olhando ativamente a aquisição de outras redes. O que não significa, Sônia, que a gente não tenha feito investimentos em negócios que ou são negócios que nós criamos do zero, eu posso contar sobre alguns desses negócios, ou eventualmente negócios que nós investimos em um estágio muito inicial. Então, recentemente, nesses últimos 12 meses,
E todo o processo nosso de inovação de negócio sempre nasce do que nós chamamos de uma unidade piloto. Então, nós construímos, se for um negócio de ambiente físico, uma loja, a gente investe em uma unidade piloto e testa aquele modelo para entender o potencial de escalabilidade do modelo. Então, nós estamos nesse momento... Modelo funcional e não de uma marca. É uma marca nova. Então, nós criamos, por exemplo, uma loja de conveniência que tem um componente de estilo de vida importante no bairro de Ipanema, chamada 2V. E nós temos uma unidade. Nós estamos pilotando, é um piloto. Nós estamos testando os processos, os produtos, o comportamento do consumidor, qual o potencial daquele negócio escalar, quais são os produtos que mais vendem. Então, esse é um negócio que nós criamos. Que tipo de comida vocês... Ali é uma loja de conveniência, tem comida. Você pode sentar e comer? Não. Pode, com uma característica de loja de conveniência, né? Então, são mesas mais altas, poucas mesas ali na esquina com a Visconde Pirajá. Mas lhe respondendo, o produto que mais sai alimentício são poques. Poke vende muito bem. Aliás, eu tenho dentro do nosso... Eu comentei, nós estávamos conversando, que nós temos as chamadas marcas digitais. E outra característica das nossas marcas digitais é que nós temos uma relevância grande da venda de poke em uma variedade de marcas digitais nossas. Então, tudo isso para dizer o seguinte, existe uma tendência já de alguns anos e crescente no consumo de poke. Um outro negócio novo que nós investimos recentemente. E, de verdade, o grande apelo, olhando sobre a nossa perspectiva desse investimento, é a cadeia de suprimentos desse negócio, que é um negócio chamado Ação Sustentável da Amazônia, ASA, de um empreendedor carioca. Ele já tinha uma unidade no bairro do Jardim Botânico e ele conseguiu, ao longo dos anos, estabelecer relações diretas com a população ribeirinha do Amazonas. Tá. E ele compra o que nós chamamos de superfrutas da Amazônia diretamente desses microprodutores rurais. Então, para nós, o grande ativo desse negócio é essa cadeia de suprimentos de relacionamento construído por esse empreendedor. Nós abrimos uma segunda unidade desse negócio no bairro do Leblon e abrimos uma terceira, tudo isso agora em janeiro de 2024. Ele vendeu essa Ele permanece no negócio, Sônia. De uma maneira geral, quando nós realizamos investimentos em negócios que estão numa fase ainda embrionária, nós olhamos muito para o empreendedor. São parceiros. Então, nós apostamos em uma tese, nós apostamos que é possível escalar, mas quem vai liderar esse projeto, e em especial a gente gosta de manter os fundadores conosco nessa jornada, e é o caso do ASA, é a maneira como a gente vem fazendo. O que vocês fazem? Qual a política da empresa se uma unidade sua, vocês observam que está performando muito abaixo do esperado? Nós temos, obviamente, isso é da natureza do nosso negócio e a gente leva isso bastante a sério. Nós temos um time de profissionais chamados consultores de campo. O que são os consultores de campo? São profissionais, eles são formados e desenvolvidos, no caso da nossa empresa, dentro de Grupo Trigo, para conhecerem diferentes matérias relacionadas ao negócio. Então, eles têm conhecimento sobre a área de operações, eles têm conhecimento sobre a área de marketing, eles têm conhecimento sobre a área de finanças aplicada. E, obviamente, que você tem uma disciplina de checagem e de realização de auditoria de padrão, porque o padrão também é um elemento importante dentro do mundo das franquias. E nós conseguimos ter uma leitura bastante evidente sobre o que você perguntou agora, sobre como está o desempenho daquela unidade. De uma maneira geral, Sônia, eu vou simplificar como a gente categoriza o desempenho. Imagina um gráfico que eu tenho dois eixos, em que em um eixo eu tenho o comprometimento do franqueado, tá? E no outro eixo eu tenho o potencial do ponto. Porque imagina que... Está desenhado. Do ponto que eu digo é a localização mesmo. É o ponto que pode ser no shopping A, B ou C, ou pode ser uma unidade de rua. Então, vamos para um quadrante que é fácil a gente debater sobre. Você tem um quadrante que você tem um bom ponto e um franqueado muito comprometido. Nesse conjunto, Performance acima a performance do que é muito boa. Então, o que você faz com esse empresário? Você estimula ele a crescer. Eventualmente, você pode ter um bom franqueado em que aquele ponto ainda
não amadureceu. Sônia, sendo muito objetivo, um empresário comprometido, dedicado, que está ali no dia a dia do negócio, fazendo acontecer, e que existe uma variável em que nenhum de nós controlamos. Eu, como franqueador, eu faço de tudo, e aí quando eu faço de tudo, para fazer esse franqueado chegar do outro lado. Então, de tudo significa suporte operacional dedicado, significa investimento em marketing local dedicado, significa que investimento financeiro significa também? Investimento financeiro, Tá. Significa investimento financeiro da franqueadora para esse franqueado. Isso não é uma previsão legal, tá, Sônia? É que eu estou aqui falando agora em primeira pessoa sobre de como a gente age. Vou te fazer uma provocação. Pode fazer. Enfim, existe franquia de cadeias que produzem perfume, outro sapato, outro... A escolha do setor, do grupo, é alimento perecível. Não é muito mais complicado você lidar com isso? Eu vou... alguns comentários sobre isso. Então, primeiro eu vou falar... falar... sobre verticalização, né? Vamos falar primeiro sobre demanda. 2023, o segmento que mais cresce no franchising brasileiro é o setor de restaurantes. Cresce acima de 17% em faturamento nominal, contra o ano anterior. Segundo, você ainda tem no Brasil... Você ainda tem um mercado de alimentação, de operadores de restaurantes muito fragmentado, o que significa o seguinte, é um mercado pouco consolidado. Você ainda tem a proporção de redes comparado ao número de operadores independentes, leva ainda é pequena. Vantagem na hora da compra do fornecedor, né? Ainda é pequeno. Óbvio que o fato da gente ser uma rede nos ajuda nesse tema de escala, de negociação. É óbvio que ajuda. E tem... também, Sônia, um pouco, assim como o franqueado se identifica com um determinado segmento, nós adoramos esse negócio. Então, nós temos um propósito. Nossa, você foi perecíveis, gente. Você sabe que aquilo ali guardado na tua geladeira, dali 2 dias não serve mais. Deve ser, assim, muita adrenalina, né? Exige Choveu 10 dias, ninguém saiu de casa. Aí o delivery explode. Quando a chuva... Mas compensa? Então, de uma maneira... A chuva, ela, a depender do modelo de negócio, ela pode ser o seu melhor gerente de marketing. Para uma rede de pizzaria, chuva é o melhor gerente de marketing. É verdade. E para uma rede de delivery, como o China Box, a chuva tem obviamente, uma chuva normal, tá, Sônia? Tá. Eu sei, uma chuva que não dá vontade de sair de casa. E que também que não cause um caos urbano. Na cidade, né? Porque aí é uma outra situação. Mas a chuva, ela impacta positivamente o tema de delivery, que você perguntou no início da nossa conversa. O tema de perecíveis, né? É óbvio que, na escala que nós temos, em que a gente atende mais de 2 milhões de clientes por mês, isso exige uma disciplina de processos e de operação muito alta. E, obviamente, que isso exige também, não é só um tema da operação dentro do restaurante, desde o desenvolvimento do produto. Então, do nosso lado, a gente tem nós temos um time de P&D. Vocês estão verticalizando, né? Nós já somos verticalizados, mas, para deixar claro, eu sou verticalizado do ponto de vista da indústria, e que é principalmente uma indústria de massas e molhos, e que produz 550 toneladas de alimentos por mês. E nós somos verticalizados no que nós chamamos de distribuidora, que é tudo aquilo que um franqueado necessita para operar um restaurante. Com exceção de refrigerantes e hortifruti, eu centralizo esse estoque, eu faço um investimento nesse estoque. Então, o custo de carregamento desse estoque é do meu grupo, do Grupo Trigo, assim como a atividade comercial de revenda desses itens para a cadeia, também é responsabilidade do meu grupo. Mas voltando ao ponto inicial, então, desde o desenvolvimento do fornecedor, a avaliação e controle de qualidade do fornecedor, a visitas técnicas, seja se a gente estiver comprando direto do campo, se a gente estiver comprando direto da indústria, é realizada pelo nosso time. Nós temos um time grande. É uma segurança grande para o franqueado. É fundamental, né, Sônia? Uma segurança. São 25 anos operando restaurantes em alta escala.
Qualidade, eu diria o seguinte... Porque qualidade, bandeira, olha, parabéns, viu? A gente tem um componente que, para mim, explica o êxito do nosso grupo, que transborda esses temas dessa nossa conversa mais objetiva, tá? De modelo de negócio, de processos, de controles operacionais, que é um tema que a gente vem sendo capaz, ao longo do tempo, de atrair indivíduos, tanto para dentro da organização quanto franqueados, que comungam de valores parecidos com os nossos. E isso é fundamental, é a cultura do grupo. Isso é fundamental. Mas é mesmo. E de verdade, se eu tivesse que... Se você me perguntar, Tom, qual que é o fator-chave de sucesso de Grupo Trigo, na sua opinião? Para mim, são as pessoas que a gente foi capaz de atrair ao longo do tempo. E nós temos um mecanismo só. Nós somos uma empresa de médio porte, tá? Uma empresa que vai faturar em 2024 alguma coisa em torno de 640 milhões de reais, a empresa, e que movimenta um sistema, aqui eu incluo o faturamento dos franqueados, acima de 2 bilhões de reais. Tá? Nós temos alguns mecanismos que a gente leva muito a sério. Nós temos um programa que nós chamamos de Nhoque da Fortuna, porque o dia de maior venda do espoleto é o dia 29, que é o dia do nhoque. Esse programa é um programa de desenvolvimento e aceleração de carreira, que tem 3 níveis, desde o nível operacional até o nível diretoria, e que não só os indivíduos que são selecionados para esse programa, eles já sabem que eles foram reconhecidos e que potencialmente eles serão os líderes do amanhã, mas no final eles podem se tornar sócios da nossa companhia. E aí você fala, poxa, Tom, mas eu sei que tem grandes organizações que já fazem isso, é verdade. Existem grandes companhias que fazem isso sim, né? Os chamados programas de stock options e etc. Dentro de uma empresa do nosso porte, dentro do setor de franquias, nós não somos os únicos. Tem outras empresas que também têm essa boa prática, mas esse é um programa que nós levamos muito a sério. E durante a pandemia em 2020, imagina você que em março de 2020 o meu setor foi duramente atingido. E nós não tínhamos previsão, ninguém tinha uma previsão clara da extensão daquela situação. Claro, não tinha previsão nenhuma. Não tinha previsão nenhuma. Então, a dedicação do time naquele momento para os processos de transformação que a gente se viu obrigado a fazer foi intensificada. Ali a gente foi obrigado a realizar atos heróicos de transformação e de engajamento de toda a nossa comunidade, de franqueados e funcionários. Por que eu estou comentando essa história com você? Eu vou voltar ao ponto do reconhecimento. Nós não tínhamos uma previsão de quando aquilo acabaria, mas a gente precisava reconhecer, em especial, o que nós chamamos de uma camada intermediária de gerências e coordenadores da empresa. Em 2020, a gente lança um programa que se chama Phantom Share, o termo em inglês, ações fantasmas ou ações hipotéticas, que dá ao indivíduo os mesmos benefícios de ser um acionista da companhia, o que significa que se a companhia valorizar aquela cota hipotética, né? Sem ter que comprar, e não é uma ação de fato. Eu não vou entrar tanto no juridiquês, é uma ação hipotética, então ele só tem o potencial de valorização da companhia. E naquele momento nós identificamos 8 jovens, e são jovens, jovens entre 25 a 30 anos de idade, e que passaram a fazer parte desse programa. E a nossa intenção era reconhecer, era mostrar, olha, a gente está vivendo um período de turbulência, que a gente não sabe a extensão, mas vocês fazem parte de um grupo de indivíduos que fazem a diferença nesse momento. Houve muita demissão na pandemia? Houve, né? Porque não tem como sustentar? Não houve. Você teve restaurantes fechados, recompor? Né? Muitas empresas, Sônia, eu falo do franchise novamente, né? O franchise em 2023 alcança o faturamento de 240 bilhões de reais. Cresce 13,8%. E dentro da ABF, para facilitar a nossa análise estatística, a gente recorta a indústria em 13 segmentos. Todos os segmentos crescem em 2023. Então, obviamente que esse crescimento não é um crescimento somente de faturamento. Ele é um crescimento puxado pela abertura de novas unidades franqueadas e que, obviamente, isso por si só gera novos empregos, tanto na ponta quanto no franqueador. No caso do franchise, foram gerados 200 mil novos postos de trabalho em 2023. Então, respondendo... Quantos vocês fecharam? Oi? Quantos vocês fecharam?
Esse 200 mil já é o saldo, né? A gente sai de 1,5 milhões de brasileiros trabalhando diretamente nas unidades franqueadas. Antes da Covid. Não, isso já estou falando 23 contra 22, tá? De verdade, o número agora de 19 de postos de emprego, mas eu posso te afirmar categoricamente que nós estamos em 2023 maiores do que 2019 em número de unidades, em faturamento da indústria e em postos de trabalho. Isso eu não tenho dúvida. A conversa está muito boa. Quero tê-lo outras vezes aqui com a gente. Muito obrigada pela conversa. Sônia, eu que agradeço. Namastê. Namastê. Obrigado a você e obrigado pelas perguntas. Que sabe que quando as perguntas são perguntas que são muito bem elaboradas, elas nos levam à reflexão. E você me fez refletir durante esse nosso momento juntos. Obrigado. Esse é o meu papel. Obrigado. Obrigada a você. Bom, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News.